no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast de quem tem história para contar. Mas antes de eu começar a história de hoje, eu tenho que falar para vocês que essa entrevista está sendo patrocinada pela Baston. A Baston, mais do que oferecer produtos, a Baston ela tem o compromisso de oferecer soluções em aerossol. Agora roda a vinheta e vem comigo. Gente, a pessoa que está comigo hoje aqui no estúdio, ela pode nos ajudar a emagrecer comendo de tudo ou, aí já não é mais nós, é vocês, engravidar de uma maneira saudável. Eu tô hoje com a nutricionista Lilian Alvarenga, que vai me explicar tudo sobre nutrição. Lilian, bem-vindo a Quem Pode Pode. Tá? Espero que você goste. Muito obrigada por você estar aqui comigo. Eu que agradeço, Lu, um prazer estar aqui com vocês, já estou me sentindo em casa. Ah, que bom! Esse é o Que bom, objetivo. para mim é uma honra poder compartilhar um pouquinho da história, da nutrição, sempre muito feliz poder compartilhar. Ah, que bom. Lilian, me conta quem era você antes da nutrição. Tá bom. Eu sou nascida e criada em Niterói, né? E meus pais, minha mãe, trabalhou muito no comércio, sempre trabalhou muito com vendas. E, assim, na fase da adolescência, ali mesmo em Niterói, a minha mãe, ela decidiu abrir uma loja própria, né? Ela era uma excelente vendedora. Eu ficava assim, meu Deus, como é que mamãe tem esse dom? De quê? De cama, mesa e banho, tá. tecidos, né? E essa época de dezembro, assim, final de ano, ela era disputada pelas lojas para bater meta. Olha que legal. Eu cheguei a ver minha mãe trabalhando num sábado, de manhã em uma loja e de tarde em outra loja, para poder ajudar a bater a meta dos gerentes. Eu falei, gente, como é que pode isso? E aí ela decidiu abrir a própria loja, né? E assim, lá para os 11, 12 anos, assim, eu comecei a ajudar a minha mãe nessa loja. Terminava os estudos de manhã e ia para a loja, ficava ajudando ela ali. E assim foi a minha pré-adolescência, né? Era colégio, loja, isso. E de noite a minha mãe já participava de igreja, né? E a gente ia para a igreja. E eu comecei a aprender muita coisa ali com minha mãe, com venda e com fé. Eu ajudava, eu via muito a minha mãe assim com muita fé no coração, nos problemas que ela passava e tudo. Eu sentia que tinha algo maior ali naquela relação que ela tinha com Deus, e aquilo também foi me fascinando. Bom, aí quando eu terminei os estudos, eu falei: "Eu não quero continuar trabalhando com minha mãe, eu quero ter a minha independência", né, coisa de Aham. de adolescente já. Falei: "Não, eu quero ter o meu espaço, o meu lugar e tal". E aí eu fiz um curso de recepcionista para trabalhar em empresas, olha só. E aí eu fui fazer um estágio na Prefeitura Municipal de Niterói. Hum. E ali eu fui contratada. Da turma que eu fiz o Curso. curso, eu fui a única contratada. Eu falei: "Bom, vamos lá, vamos ver o que que vai dar", né. Tinha 16, 17 anos. E aí eu fiquei ali na prefeitura, trabalhei 8 anos na prefeitura de Niterói, foi um contrato atrás do Recepcionista. outro. Não, não, aí eu entrei fazendo o curso, né, depois eu fui para tesouraria, fiquei Aham. 8 anos trabalhando na tesouraria, bem trabalho burocrático mesmo, não tinha nada a ver com venda, nada. Mas enfim, algo que eu aprendi muito com a minha mãe na época da loja, era a questão da atenção plena, sabe. Minha mãe ficava muito presente quando ela recebia um um Cliente. um cliente, né, não era só vender o que o cliente estava querendo. Ela, sentia muita empatia, conversava muito, e eu via que era a diferença dela era nessa questão, né, por ela ter essa troca. E eu fui aprendendo muito isso com ela, né, até hoje eu uso isso no meu trabalho, mas foi lá que eu aprendi. E na prefeitura, eu tinha que lidar muito com o público É. também, né, então eu comecei a ter muitas amizades e tudo ali na prefeitura. Só que eu comecei a vivenciar bem nova, ver as pessoas sustentando um estilo de vida insustentável. Pessoas, assim, muito atarefadas, gastando muito dinheiro em coisas supérfluas e para elas aquilo estava muito bom, estava doente, estava tomando remédio, um ciclo, assim, muito muito distante do que eu vivia.
Eu falava assim: "Gente, será que é assim que a gente tem que viver, né, uma doença atrás da outra e gasta dinheiro e uma loucura, uma situação muito complexa, sabe, uma vida muito complexa. E eu ficava naquele meio ali me perguntando e a gente sabe que a média, né, das 5 pessoas que estão nos rodeando, a gente tem muita característica. E eu É. falava assim: "Eu não quero ficar assim, eu não quero", muito estressada, tomando remédio para dormir, remédio para acordar. Eu falei: "Gente, será que a vida era assim?" Porque lá na loja da minha mãe era uma coisa mais, né, É, mamãe, tudo, e mais agora eu leve. tô crescendo e tô lidando com a vida, né. Enfim. E aí eu comecei a fazer esse paradoxo, né, de trabalhar com a minha mãe e trabalhar por conta própria. Nesse meio tempo eu fui e conheci o meu atual marido, né. A gente começou a namorar e tudo. E aí decidimos nos casar, né, e na época a gente fazia parte de uma igreja lá em Niterói, se chama Batista do Calvário, e lá nessa igreja a gente tinha que fazer um curso para Hã. casar, se você não fizesse o curso você não podia casar. Lu, para mim foi um divisor de água, eu acho que aquele curso tinha que ter em todas as igrejas, católica, evangélica, em tudo, porque assim, foi apresentar o que que é um casamento para um jovem, né, a gente com 18 anos, 19 anos, ele com 24, a gente não sabe nada da vida, né, o que que a É. gente sabe. E aí, começou ali nesse curso a gente aprendeu muito, assim, o que que é uma vida financeira, o que que é uma vida de casal, como que planeja um casamento, né, estruturar, quantos filhos vocês vão querer ter e tudo. E ali tinha um protocolo que a gente tinha que seguir, de fazer exames. A gente precisava fazer um exame pré-nupcial. E então eu fui na minha ginecologista, fui lá, fiz todo um check-up, expliquei a ela: "Olha", eu falei: "Eu estou fazendo um curso na minha igreja e lá eles, pedem para a gente levar, né, uma autorização dizendo que nós estamos aptos para casar, não tem nenhum problema de saúde grave, né, nenhum vírus, e tal". E aí a médica falou: "Nossa, que legal, que bacana". Aí ela foi, me deu todos os exames, levei. A pastora que fazia o curso, ela Uhum. também era médica ginecologista, e aí ela foi, falou: "Nossa, vocês estão ótimos, vão casar, não sei o quê", e eram vários casais, todos os casais do ano tinham que passar por esse Esse curso. curso. Aham. E era um intensivão, toda semana a gente tava que tá lá e cada palestrante falava sobre algo, né. E aí, foi muito bacana esse curso e foi os primeiros exames que eu fiz, assim, né, para gestar, vamos dizer assim, futuramente ter uma gestação. Chegou o dia do casamento, a gente casou, foi no ano de 2000, nós estamos 22 anos de casado. E aí, assim que a gente casou, começou aquela história lá da prefeitura, eu vendo muita gente agitada e tal, aquilo foi começando a E você continuou trabalhando internalizar. nisso? E eu tô na Ah, tá, prefeitura, beleza. tô lá na prefeitura. E eu internalizando muito aquilo, somatizando em mim. Aí chegou um ponto que eu falei assim, Gustavo, meu esposo, eu falei: "Gustavo, eu não tô aguentando isso aqui. Eu tô ficando nervosa", tinha dia que eu olhava pra minha mão estava O tremendo, eu falei: problema dos Que outros é estava isso?". virando o seu, né. Nossa, e eu falei: "Não, não é isso que eu quero para mim não". Aí ele também, eu acredito, assim, que Deus permitiu as coisas acontecerem no tempo certo, ele também começou a ficar muito agitado no trabalho dele. E chegou ao ponto da gente chegar em casa, ficar um para o outro, assim, nervoso, ofegante, nervoso. Eu falei: "Gustavo, olha só, tem alguma coisa errada. Se a gente não está se sentindo bem onde nós estamos, a gente tem que buscar uma direção, pedir uma direção a Deus para saber o que que a gente vai fazer. Ou a gente muda, né, o estilo de vida que a gente está vivendo, ou a gente tem que sair daqui, porque eu não quero viver assim. Pô, a gente está começando uma vida a 2 e nós 2 nervosos desse jeito e tal". Aí ele foi e começou a buscar, né, a gente, tem esse relacionamento, né, de orar e tudo, e a gente começou a pedir direção a Deus e Deus começou a tocar no nosso coração para a gente sair da cidade onde nós morávamos, em Niterói. E aí a cidade que colocou no nosso coração foi Arraial do Cabo, olha só. Por quê? Na época de namoro da gente, a gente, passava final de semana, férias, tudo em Arraial do Cabo. O tio dele tem uma casa lá, então a gente passava muito tempo em Arraial do Cabo. E para mim, Arraial do Cabo era um refúgio. Eu voltava para a Daquele estresse. prefeitura, renovada, sabe? E aí parecia ser um spa. Vamos para Arraial do Cabo para a gente relaxar e depois volta para confusão tudo de novo.
E aí a gente decidiu, vamos para Arraial do Cabo? Vamos. Largar tudo. Tudo. Eu larguei a prefeitura, ele largou o trabalho dele. O trabalho dele, na época, hoje ele é advogado, mas na época ele trabalhava fazendo intermediação entre concessionárias de automóvel. Então ele tinha liberdade geográfica, né? Não precisava estar em Niterói. Qualquer lugar ele poderia atender os clientes dele. Enfim, então a gente veio para Arraial do Cabo, ele montou o escritório dele e a gente começou uma nova história na cidade de Arraial do Cabo. Para mim foi férias eterna, Lu, aqueles dias. Ia para a Praia do Forno, passear no final da tarde em Praia Grande. Falei, gente, tô liberando todo aquele estresse daquela época. E foi muito bacana para mim aquele momento ali em Arraial do Cabo. E hoje eu vejo assim, não é a cidade que vai fazer a mudança, mas você precisa estar em um lugar que te traga paz, que você consiga internalizar, olhar para dentro de si, sabe? E foi isso que Arraial do Cabo proporcionou para gente. E em Arraial, o que começou a acontecer? Eu esqueci de contar um detalhe. Nesses exames que eu fiz lá atrás com a médica, ela Tava falou tudo assim, certo. estava tudo certo. Ela falou assim, olha só, se você vai casar, a gente já pode começar a fazer uma modulação hormonal para você não engravidar logo no início do casamento. Eu fui e falei assim, tá, então vou tomar a pílula. Aí ela, tá ótimo, vamos tomar a pílula. Aí alguns meses antes eu voltei lá, ela prescreveu a pílula e tal. E, Lu, eu comecei a tomar aquela pílula, mas eu senti tanta reação, sabe? Era dor de cabeça, era enjoo, o humor meu alterava e tudo. E eu falei, gente, o que é isso? Eu falei, não vou aguentar isso não, tá? E voltei nela. Ela foi e mudou a pílula, né? Vai tentando, assim, ver qual que o organismo vai reagir, né? E aí mudou a pílula e os efeitos continuaram, mas era um efeito mais a menos, Mas o que eu comecei a perceber? Eu falei, gente, se eu for tomar isso por muito tempo, isso vai acumular em mim. Eu não tô a fim de ficar tomando dor de cabeça, tomava remédio, tá? Enjoo, toma outro remédio. E aí já foi somatizando tudo que eu estava vivendo na prefeitura, com aquela mudança de humor, foi muito grande para mim. Então eu decidi não tomar mais remédio. Eu casei, alguns meses depois eu falei, cara, eu não vou mais tomar isso, eu não estou me sentindo bem. Enfim, viemos para Arraial do Cabo, sem tomar remédio. Já chegamos aqui sem tomar remédio. E eu conversei com meu esposo, falei, olha, eu não quero mais tomar o remédio, então a qualquer momento a gente pode, né, ter um bebê. Ele, tudo bem, vai ser presente de Deus, a gente está nessa de braços abertos para receber, ótimo. E aí, em Arraial do Cabo, a gente começou uma nova história, né, um novo ciclo e tal, conhecendo as pessoas, começamos a fazer parte de outra igreja, fazendo outras amizades e tal. E eu comecei a investigar o porquê que eu não estava engravidando, porque ficou um ano, a gente em Arraial do Cabo, né, e casamento, né, recém-casados, então lua de mel, aquela coisa toda. Eu achava estranho, falei, gente, um ano, por que eu não tô... Sem remédio, sem nada? Sem remédio, eu falei, ele não tinha problema, nem eu tinha problema, a gente tinha feito os exames para entregar a médica lá no curso, né. Falou, o que está acontecendo? E fui em outro médico, aí já estava aqui na região dos Lagos, eu não queria ir lá em Niterói na médica, eu fui e procurei um outro médico aqui para me ajudar. Ele falou, minha filha, você está com 20 anos, vai para casa, descansa, você não tem nada. Bom, se eu não tenho nada, vamos embora para casa. Passou mais um ano, eu falei, não, tem alguma coisa errada, gente, porque o que está acontecendo? Segundo ano e eu não tenho neném. E aí eu fui em outro médico, sabe aquele ciclo que você vai trocando de profissional? Não, aquele profissional não me deu a atenção que eu precisava, não fez o que tinha que ser feito, enfim. Eu fui e troquei de profissional. E aí, a mesma coisa. Vai para casa, relaxa, você está muito nova, você está no período... Isso você fazendo vários exames? Fazendo exame, toda vez que eu ia, ultrassom, né, faz o preventivo, vê se você está ovulando, não está, e estava tudo normal. Eu falei, o que está acontecendo? Tá. E aí foi o segundo ano, o terceiro ano, vou dar uma resumida, eu passei por 5 profissionais e todos me disseram, vai para casa porque você não tem nada, relaxa. E Lu... Isso 3 anos? Isso durante 5 anos. 5 anos eu tentando. Aí eu já estava já com 25 anos, porque o ano vai passando, né? As coisas vão mudando, e aí a gente troca de casa, e... a vida muda. A vida muda, é um ciclo, né? E eu ali, naquela expectativa, tá.
vamos viajar, vamos fazer acontecer e tudo, e nada de neném. E eu comecei a ficar me questionando, porque para a pessoa que está tentando engravidar, não sei se você passou por isso, já planejou e conseguiu neném, quem está tentando, alguém falar para você, você não tem nada, relaxa, é a pior coisa que a mulher pode ouvir, sabe? O casal em si. Porque é uma coisa assim que você não bate papo numa roda de mesa, sabe? Não é uma pauta para você ficar, pô, tô tentando engravidar, não tô conseguindo. Não, Não é uma coisa muito reservada. E eu começava a sentir que o meu emocional ele estava sendo abalado. lógico. Eu começando a ver as minhas amigas, né, da época, tudo casando, tendo um filho, 2 filhos, 3 filhos, e eu ali assim, eu falei, meu Deus, por que que eu não tenho filho? Isso já com o quê? Uns 6, 7 anos de casado? Isso já com 6 anos, assim, mais ou menos de casada e 5 casada. tentando, mais ou menos. Exatamente. E aí, quando eu começava, eu encontrava minhas amigas, né, da época da prefeitura e tudo, aí eu começava a conversar com elas, eu via que o papo era outro, porque papo de mãe é É diferente de quem não De quem tem, não né? tem, Aí eu falava assim, gente, aí falava do filho, que isso, que aquilo, porque primeiro dia na escola, eu falei, meu Deus, quando que eu vou viver isso? Eu ficava pensando. E para mim foi muito difícil esperar sem ter um acolhimento, né, eu E um senti diagnóstico de nada. diagnóstico de nada, de nada. Nesse meio 5 anos aí que a gente está em Arraial, minha irmã mais velha engravida do 2º filho, olha só. Do 2º filho, aí falou comigo, falou: minha irmã, eu tô grávida. Eu falei: ai, que bom, não sei o quê. Eu falei: onde que vai ser o pré-natal? Ela falou: eu vou fazer meu pré-natal lá em Niterói, que nessa época eu fui a primeira da família que veio para a região dos Lagos, ficou todo mundo em Niterói. E aí depois veio minha irmã, Deslocamento. depois veio minha mãe, veio meu pai, veio todo mundo e hoje está todo mundo aqui na cidade de Araruama. E aí ela começou a falar, eu vou fazer o pré-natal na médica que fez o parto, né, do Do meu outro filho. primeiro filho, que por coincidência era a médica que fez o parto da minha mãe para me trazer ao mundo. Olha só, que honra. Eu falei, gente, é a médica que fez o parto de mamãe. Falou, a mamãe que me indicou e tal. Falou, você quer ir lá para você conhecer ela? Porque eu nunca tinha tido contato com a médica, né? Aí eu fui com a minha irmã, acompanhando a minha irmã. Aí chegando lá, foi aquela emoção, né? Contou. Uma médica muito humana, muito querida. Eu amo a minha médica. E ela foi e começou a fazer o pré-natal com a minha irmã. Aí foi segurando a minha mão e falou assim: Lilian, e você? Por que você não tem neném ainda? Eu falei: olha, eu tô Não sei. tentando, mas né, eu já fui em alguns médicos, já fiz alguns exames e não tem nada. Aí ela falou assim: eu posso tomar liberdade de te passar alguns exames? E você traz na próxima consulta que você vier com a sua irmã? Aí eu comecei a ser paciente dela junto com a minha irmã, né? Aí eu falei: claro, eu já tô aqui, Acostumada também, tantos anos. toda hora faz exame, já tinha uma pilha em casa. Aí ela foi e me deu as guias, eu vim para a região dos Lagos e fui providenciar todos os exames que ela me pediu. Aí, voltando na consulta lá, levei os exames e aí que eu vejo o diferencial, Lu. Ela é uma médica muito focada em parto, em fertilidade, então ela tinha um olhar diferente do gineco que né, trabalha ali com você para fazer um preventivo, para estar cuidando de você de uma forma diferente de quem está trabalhando muito com a fertilidade. Então, ela me pediu, solicitou alguns exames que eu não tinha feito antes, Em sabe? nenhum Ela foi um momento. pouco mais a fundo, né? E ali ela viu que tinha alguns hormônios que estavam dentro da normalidade, mas não estava dentro do valor ideal para quem está tentando engravidar. E pra sua idade também, Que você também era nova. exatamente, que era o meu caso ali. Ela falou, olha, esses hormônios aqui a gente pode melhorar um pouco, vamos aumentar um cadinho esse, vamos diminuir um pouquinho esse e tal. E aí comecei a fazer um tratamento hormonal. Pela primeira vez, depois daqueles 5 anos todos, comecei a fazer um tratamento hormonal com ela. E aí voltei a época lá do anticoncepcional. Comecei a sentir um monte de coisa e frio na barriga e querendo desmaiar e suando frio e a boca seca. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Nós mulheres somos hormônio puro, né? E aí quando você começa a mexer com eles, Mexe com o corpo todo. mexe com tudo. E aí eu falei, meu Deus, que negócio é esse? E eu ligava para ela, falei, doutora, eu tô passando muito mal. Ela, não, aguenta aí que isso vai passar e tal.
E hoje, Lu, eu vejo assim, na época, eu focava muito no que um médico estava me dizendo. Vai para casa e descansa. Eu literalmente ia para casa e descansava. Eu não fazia mais nada, sabe? Porque eu confiava muito, né, no profissional que está me atendendo. É típico nosso, É. né? O médico falou, a gente vai fazer o que o médico falou. Só que, hoje, por trabalhar com fertilidade, eu vejo que tem muitos pontos cegos na nossa saúde, principalmente na saúde da mulher, que não é levado em consideração quando você está tentando engravidar. Às vezes até falam, ó, dorme melhor, tá? Faz uma atividade física ali, você está bebendo água e tal, mas é uma coisinha assim muito superficial. Na época que eu estava tentando, lá no início do casamento, a minha alimentação era péssima. Péssima, não tinha zero de nutrição, não conhecia nada, não tinha acesso à informação como a gente tinha hoje. Hoje. Para você ter acesso a um profissional era difícil, né? Pelo plano e tal, tinha que esperar muito e tal. Então, eu comia o que me dava vontade de comer, entendeu? E Gente muito recém-casado novo. também, tá Era tudo fast bem. food, vamos pro É. cachorro quente, vamos pra pizza, vamos. E era assim a minha vida, não comia o que tinha, não tinha uma rotina. Beber água era uma coisa assim que, quando eu Deu tiver sede, eu sede. bebo, sabe? E nesse meio tempo, eu comecei a observar que o meu corpo ele estava mudando. Eu estava muito inchada, eu comecei a ver que minha barriga já não estava tão retinha, eu comecei a ficar muito estufada, muitas gases. Eu falei, caramba, tem um negócio muito estranho, eu estou incomodada com isso. Mas nada de mexer na minha alimentação, nada de mexer com atividade física, nada, não mudei nada. Literalmente fui para casa descansar, fazer o que eu estava sempre fazendo. Então, eu cheguei nessa médica, comecei a fazer esse tratamento todo, e nessa época que eu estava fazendo o tratamento, eu também não mudei. Então, hoje eu vejo, assim, com todo o estudo que eu tenho, seja qual for o tratamento que a gente está fazendo, uso de medicamento ou terapia, alguma coisa, a sua rotina alimentar, ela tem que acompanhar esse medicamento para ajudar a ação do fármaco que você está usando. Na época eu não tinha ideia, era hormônio, toma e vai embora, se vira aí, vamos ver o que que vai dar, né, vamos ver como é que o organismo vai É. reagir. E hoje eu vejo que tem toda uma estratégia por trás para você auxiliar a ação do fármaco, e eu não tinha essa informação. Então eu continuava comendo muita besteira, salsicha, embutidos, refrigerante, era a litros, sabe, então não mudava nada. Fazendo tratamento. E tomando tratamento, fazendo tratamento. Tá com a boca seca, come chocolate, sabe, umas coisas assim. "Ai, não tô mal hoje, deixa eu comer um biscoito", abria pacotes, então, enfim. E aí eu fiz ali com ela, acho que foi 1 ano e pouco com tratamento, a mesma coisa, sai desse, entra em outro, faz em outro tratamento, vamos fazer outra ciclagem, é outro E período, tal, tentando. e tentando, estamos lá. Enfeitando o bolo, como ela dizia, né, vai para casa e enfeita o bolo. E aí eu fui fazendo essa ciclagem com esses hormônios e nada de 1 mexer ano. no na minha rotina. 1 ano. Aí depois de 1 ano eu fui e falei assim: "Olha doutora, eu tô me passando muito mal com esses hormônios, eu não tô me sentindo bem". E ela foi e falou assim: "Lília, eu vou te apresentar a minha filha". A filha dela também é médica, especialista em reprodução humana. Inclusive, hoje ela é minha colega de trabalho. Eu amo a doutora Monique, um beijo para você. E aí eu conheci a doutora Monique, que é a parte de reprodução humana, que eu não tinha a mínima ideia do que era uma médica especialista em reprodução humana. Eu Hum. sabia que ela ajudava, né, com os tratamentos, mas não tinha ideia o que que era. Enfim, a médica, nessa especialidade, ela recebe o casal e ali é muito técnico, né, começa a fazer muitos cálculos, é muito número para saber qual tipo de tratamento que é melhor para cada casal. Porque ali eu já estava o quê? Com uns 6 anos tentando, sem diagnóstico, sem diagnóstico, não tinha nada, nem eu nem ele. Uhum. E aí hoje eu sei que E já é ajustou os isca, hormônios. o diagnóstico é isca, infertilidade sem causa aparente. Você não tem problema, seu marido não tem problema, você é diagnosticado com isca.
Então, eu não tinha trompas obstruídas, não tinha SOP, não tinha endometriose, não tinha nada. Então, quando você tem um diagnóstico, é isso que eu falo com as mulheres hoje, você tem um diagnóstico, você não fica triste, porque tem um tratamento para você fazer. Sim. Né? Você foca no tratamento e vamos com a conduta nutricional para te ajudar nesse tratamento. Se não conseguir engravidar, a gente parte para um tratamento de reprodução humana, vamos ver o que é melhor para você. Mas no meu caso eu não tinha, Lu. Diagnóstico, não sabia nada. Não sabia o que está acontecendo comigo. Não é, será que é uma fatalidade? Não tinha nenhum histórico na minha família. Enfim, e aí eu conheci a doutora Monique e fui muito, muito bem acolhida por ela. E ela falou, Lília, olha, o que vai ajudar vocês é uma FIV, que é uma fertilização in vitro. Então, você começa a fazer mais uso dos hormônios e tudo, e vai de novo. Aí começou aquela coisa dentro de mim. Eu falei, meu Deus. Mais hormônio, mais hormônios, de agulhinha e tudo. Eu falei, ai, Jesus, será que é isso que eu tenho que passar? Mas... ela falou, olha, esse aqui é a probabilidade de vocês terem, porque meu marido também já tinha mais idade do que eu e tal, mas a gente vai tentar e tal. Aí eu fui, doutora, peraí, nós vamos para casa, nós vamos pensar. Aí demos entrada no monte, que tem todo um protocolo para fertilização in vitro. Nós vamos para casa, chegamos em casa, o que a gente foi fazer? Vamos orar. Senhor, nos dá uma direção, porque isso não está trazendo paz ao meu coração. Era para a gente sair dali feliz, né? Nossa, tem não. Solução. Eu olhava assim para ele dentro do elevador, ele baixava a cabeça e fazia assim. Eu falei, eu também não estou sentindo paz, enfim. Aí voltei na consulta, eu falei, doutora Monique, eu te agradeço imensamente, mas a gente decidiu não fazer a fertilização. Ela, não, tudo bem, não sei o quê. Aí ela até me deu a possibilidade de fazer congelamento de óvulos. E eu decidi não fazer, enfim, eu saí dali e voltei na minha médica. Eu falei, doutora, a gente decidiu não fazer a FIV, mas a gente quer continuar fazendo todos os exames, né? Que a tentante ela faz de 6 em 6 meses, para ver se aparece alguma coisa, se tem alguma alteração. Aí ela, não, tudo bem. Aí, quando eu estava saindo do consultório, eu falo assim, Lu, que ela foi instrumento de Deus ali para me alertar. Ela segurou na minha mão e falou assim, querida, faz uma coisa. Eu falei, o quê? Vai estudar, tira sua cabecinha disso, você vai conhecer pessoas novas, quem sabe você vai estudar, vai conhecer mais a fundo o seu corpo, você vai se reconectar, não fica tanto... presa nisso. Isso. Porque às vezes fala que a gente fica pensando tanto, isso não acontece, Nossa, né? eu estava praticamente 2 vezes por mês dentro do consultório dela, porque era um exame atrás do outro, ele não dava certo, voltava, pegava outra guia, minha vida estava voltando para Niterói por causa do tratamento. Aí eu fui e falei assim, muito obrigada pelo seu conselho. Ela, você tá muito nova. E nessa época que ela me falou, eu já estava seguindo os passos da minha mãe. Eu estava com uma loja de moda feminina em Arraial do Cabo. E aí eu voltei para a cidade. Eu falei com ele. Aí, nessa época, meu esposo já estava fazendo a faculdade, né, de Direito. E eu fui e falei com ele. Eu falei, olha, eu falei com a médica e tal. Aí ela me deu uma ideia de eu voltar a estudar. Porque eu saí da escola e já comecei a trabalhar na prefeitura, né? Depois ajudando na loja e tal. Então, eu não tive essa instrução de sai da escola e vai fazer uma faculdade. Não era a rotina, assim, da minha família, né? E ele foi e falou assim, então vamos para a faculdade junto comigo. E a faculdade era a Veiga de Almeida, né, em Cabo Frio. Aí eu falei, tá, e eu vou fazer o quê? Eu pensando, né, vou fazer o quê? Eu falei, já sei, eu acho que eu vou fazer nutrição para conhecer mais os alimentos. Eu ficava, por conta própria, curiosa para saber o que era aquela tabela nutricional atrás dos alimentos. Eu falei, gente, carboidrato, proteína, esse monte de número. Aí eu ficava lendo aquilo ali, não entendia. Vou levar isso mesmo. Aí eu olhava a caloria, eu ficava por conta, fazendo essas contas, assim. Aí ele foi e falou assim, então vamos lá, vamos ver se tem essa graduação aqui. E, bom, cheguei lá, não tinha nutrição. Aí eu conversei com o coordenador, ele falou assim, olha, ano que vem a gente está programando para trazer a nutrição, porque a Veiga de Almeida no Rio, ela é referência em nutrição, né? E aí a gente vai trazer o curso para cá. Eu falei, legal. Aí ele, por que você já não entra na educação física? E aí quando você chegar, você faz aquela grade, né? Isso, já tira um monte de matéria. Isso, já vai aproveitando e tal. Eu falei, educação física? Eu falei, gente,
A que come tudo na doideira? Não, não vai, não combina comigo, não gosto de bola, não gosto de esporte. Eu ficava pensando assim, eu falei: "Ah, quer saber? Já estou aqui", eu falei: "Toma, os documentos é esse aí, então vamos ver o que vai dar". Conclusão, Lu, me formei em educação física e o curso de nutrição Não não veio. veio. Hã. E hoje eu digo, né, o curso de educação física para mim foi, assim, um presente de Deus, literalmente, porque é ali que eu tive acesso ao corpo humano, né, a gente estuda muito no anatômico, então você vê ali todos os seus órgãos, todos os músculos, abre, né, o seu entendimento. A cada aula eu saía assim: "Meu Deus, que perfeição que é essa máquina que Deus fez". Não tem outra explicação para você entender como que os órgãos, a sincronia de um músculo com o outro e tal. E eu ficava, assim, apaixonada. E ali eu falei: "Eu estou no lugar certo. É a área da saúde que eu quero seguir, porque eu me encontrei aqui". Aí, nessa época, eu já tinha fechado a minha loja. Falei: "Não quero mais saber de comércio, não quero mais trabalhar com venda, eu quero estudar". Eu gostei Hã. daquilo, comecei a fazer um monte de curso e tal. Aí fiquei um ano trabalhando, com a educação física, com um grupo de mulheres, aí já vem a história, né, eu pensando, fazendo a retrospectiva, sempre trabalhando com mulher, lá na loja da Hã. minha mãe tendo aquele contato, né, a maioria era mulheres e também trabalhava, falava muito sobre o relacionamento, uma estava, montando a casa novamente, porque casou novamente, outros estavam fazendo enxoval, então eu sempre trabalhava muito com histórias de mulheres, né. E aí na minha loja de moda íntima, eu também Feminino. via muito essa carência, assim, das mulheres, sabe, de ter que, se vestir para poder se sentir melhor, Aham. bem, autoestima. Então eu começava a ver que, nós mulheres precisamos ter esse acolhimento, entender uma a outra, sabe. E aí dentro da nutrição, da Educação educação física. física, primeiro eu fui dar aula, né, tinha uma faculdade em São Pedro da Aldeia, Hum. e lá é a FATEF, que é uma faculdade de teologia, de dança e tal, e tinha uma graduação em anatomia. Fui eu lá dar aula de anatomia para aquela turma. E para mim foi uma experiência incrível estar do outro lado, né, como docente e Aham. tal, e foi muito bacana. E aí, dentro desse grupo, eu também fui selecionada para estar à frente de um trabalho eram mais ou menos umas 30 mulheres para trabalhar, eram 2, acho que era 2 vezes na semana que eu ia lá, e a gente fazia alguma laboral, fazia caminhada, aí eu fazia semana da saúde, levava enfermeira para poder dar orientação e tal. Era um trabalho muito bacana, muito dinâmico. Até hoje eu encontro algumas mulheres: "Poxa, que saudade daquela época". E ali eu também comecei a perceber que, mesmo eu trabalhando com a educação física, conhecendo muito do corpo humano, eu via também que tinha essa necessidade da nutrição junto ali com aquelas mulheres, sabe? Mulheres que já estavam sedentárias há muito Uhum. tempo, enfim, imersa ali naqueles lanches, muito carboidrato e tal, e ganhando peso, com a cintura abdominal muito, protusa. Então eu via muito assim, eu falei: "Caramba, só atividade física Não vai vai ser resolver. difícil trabalhar com elas, né, com diabetes, hipertensão, né, os exames muito alterados". E e aí, mais uma confirmação que eu precisava da nutrição, né. E nisso, Lu, eu tô lá fazendo os exames de 6 em 6 Meu Deus do meses, tá, céu. o tempo tá passando. Aí eu já tô com 9 anos de casada e nada de neném, e vamos tocando o E quase barco. chegando a 30 de idade. Já, já, eu engravidei, eu tô com 34, Hã. né, então aí vamos conseguindo, vamos chegando ali, tá, tô Caramba. fazendo o meu papel. Ela falou para me estudar, então vamos estudar agora. Aí eu mergulhei em um monte de congresso, fui para São Paulo, fui para o Rio, tô estudando igual uma louca e tal. Aí eu falei com meu esposo, eu falei: "Olha", aí nessa época a gente já tá morando em São Pedro da Aldeia, a gente foi descendo, Aham. né, vendemos lá nossa casa, viemos para cá. Aí inclusive em São Pedro da Aldeia eu abri uma outra loja. Meu Deus. Hã. Eu abri uma outra loja também de moda feminina em São Pedro, e aí eu ficava naquilo, é faculdade, é loja, o que que a gente vai fazer e tal. Aí eu fui conversei com ele, eu falei: "Olha, o curso de nutrição não tem e provavelmente não vai chegar até agora, estou aqui esperando com um diploma de educadora Educação física. física, e não é isso que eu quero".
e eu vou para Niterói para poder Estudar. estudar nutrição. Aí ele, claro, concordou, né? Me deu o maior aporte. Ele falou: não, vai sim, vai, vamos ver o que vai dar, a gente vai fazendo uma troca e tal. Então, no início, Lu, eu ia e Todo voltava dia. todos os dias. Aquela Via Lagos, eu via o sol nascendo, assim, sabe? Eu era a primeira a chegar na sala de aula, sou muito exigente comigo, sabe? Chegava na sala de aula, estudando, em primeiro período, segundo período, cada período, para mim, eu fazia uma festa. Eu falei: meu Deus, eu estou conseguindo e tal. E foi muito, muito, muito bacana esse novo ciclo que eu estava vivendo, né? E quando eu cheguei em algumas disciplinas da nutrição, eu comecei a ver que eu estava fazendo tudo errado. Tudo errado. Todos os tratamentos que eu estava fazendo, eu não estava fazendo nada que ajudasse o meu corpo a responder o que eu estava fazendo, sabe? O estímulo do medicamento, dos hormônios todo, eles não estavam sendo potencializados porque eu estava fazendo o dever de casa errado, Lu. Sabe? Não bebia água, não comia direito, comia o que tinha, a Mesmo hora com a educação física. mesmo com a educação física. Com a educação física, eu acho que ainda deu uma A piorada. mas assim, Porque eu tô fazendo exercício, o corpo tá bom, que eu como não interessa. e tem isso, né? Porque você começa a treinar, a fome É. aumenta. Se você não souber o que você vai comer, você acaba ganhando peso, gordura corporal, porque você se matando de treinar. Então você tem que saber o que você vai comer, antes e depois. Não tem essa de, não tem pré-treino. Tem que ter. Qual é a energia que o seu corpo vai utilizar para você ter um bom rendimento, né? E quando você sai, que você sai cheio de fome, vai comer o que tem? Pão com Nutella, né? Então vamos. Mas era assim que vai acontecer na sua vida. Exatamente. Tô eu ali descendo ladeira abaixo com a alimentação. com a alimentação, isso aí. Estilo de vida, brincando com atividade física. Vou quando tem tempo, sabe? Nesse nível, assim. Eu falei: não, eu tô fazendo tudo errado. Aí eu comecei a ver os nutrientes, que era importante na fase que a gente está tentando para ajudar o óvulo, o espermatozoide, fecundar. Então você precisa de Olha. nutrientes ali. E eu ficava assim: meu Deus, Eu não como nada disso. nada, eu não como alimento fonte, eu não tenho suplemento nenhum que me dê aporte para isso. Eu falava assim: meu Deus do céu, por que que eu não fiz tudo errado? Dá vontade de voltar atrás para começar a fazer o tratamento e agora com as mudanças nutricionais, né? Aí, enfim, eu por conta e fazendo os exames. Aí a doutora comemorando que agora eu sou educadora física, que agora eu estou na nutrição e eu compartilhando toda a troca com ela, né? Aí eu levava artigo científico para ela. Falei: doutora, olha aqui que bacana, olha, quando a gente faz a suplementação de ômega 3, metilfolato, o óvulo fica mais maleável, ele fixa mais dentro do endométrio. Eu levava aquelas coisas todas para ela. Ela: Lília, que bacana, então vamos fazer e tal. E aí eu comecei a fazer toda a mudança na minha alimentação, agora já com uma outra cabeça, que eu digo, Já há né? quantos anos? A informação, ela te liberta, quebra um monte de crença, né? E você vai melhorando como ser humano, como Sim. pessoa, né? E aí eu comecei a fazer todas essas alterações. Parei de brincar com a atividade física, né? Mesmo sendo educadora física, eu falei: se eu não comprometer com a minha saúde, não tem ninguém que vai fazer isso por mim. É. Né? Nem se eu fizesse um tratamento de reprodução humana, poderia não conseguir meu positivo, porque eu estava fazendo o dever de casa errado. A sua vida estava toda errada. Não estava acompanhando. Uhum. Estava assim, era antagônico o Sim. tratamento que eu estava fazendo com o estilo de vida Você que eu estava estava. levando. Não dormia, Lu. O primordial para quem está tentando engravidar é dormir. O sono regenera nossas células. É o antioxidante mais potente que a gente tem. É o sono. É ali que a gente vai ter a harmonia dos hormônios principais que a gente precisa. Testosterona, progesterona, o DHEA, tudo tá ali. A melatonina, que a gente fala assim: melatonina é hormônio do sono. Não, ele não é só do sono. Ele vai trazer o equilíbrio, a harmonia desses hormônios todo. E a melatonina, ela é produzida praticamente por volta de umas 9h30, 10 horas da noite. Era 1 hora da manhã, eu estava vendo filme, entendeu? Dentro do quarto, cheio de luz na minha cara. Como que é produzir melatonina assim? Eu fazendo tudo errado. Eu falei: meu Deus do céu, eu não durmo, gente. Eu tinha televisão dentro do quarto
E aí aquela Ah. coisa, só, né, casal, sem filho, o que eu vou fazer? Vou fazer filme, vou fazer pipoca e tal. Era assim, era de noite, a cama pra gente era pra ver televisão, ali tirar um cochilo, outro, entendeu? Então, assim, não tinha esses ajustes que hoje eu vejo que é fundamental, né? Então, eu via o quanto que eu estava fazendo errado e o quanto que eu poderia melhorar. E aí eu comecei aí já A mudar a vida. mudar a vida. Enfim, nesse meio tempo, E aí já teve uma esperança maior, então. aí Naquela meus olhos Eles começaram a brilhar. já começaram a brilhar. E tendo Tem alguma coisa de errado no caminho. Eu posso Exato, acertar. isso Aham. aí. E aí eu levava isso tudo para a médica me dava o aval, não, pode fazer sim, vamos E fazendo você e aí começou a tal. mudar. E aí eu comecei a fazer as mudanças na minha Isso você tinha alimentação. quantos anos? Já mais de Aí, Lu, 30. já mais de 30, já tinha mudado. E assim, idade, né? Nós, mulheres, isso é até um alerta que eu faço para quem está deixando a gestação mais para frente, estar ciente que entre os 20 e os 24 anos é onde a gente tem uma capacidade de gerar 100%. Tá? Você está ali no auge, né? Chegou os 30, 35 ali, você já caiu 50%. Caramba. Tá? Então, tudo bem que nós mulheres hoje É. queremos, né, priorizar nossa carreira e tudo, mas seja consciente do que você está fazendo. Os óvulos, eles vão envelhecendo, a probabilidade de você ter uma criança com um problema ainda é maior. Então, fica esse alerta. Hoje tem dentro da reprodução humana, tem o congelamento de óvulos, que aí você congela o seu óvulos com 24, 25 anos, enfim, quer ter filho lá, 35, 40 anos, você vai lá Enquanto na e realidade. utiliza o seu óvulo. Então, tem todo esse mecanismo e tem a diferença também da idade cronológica, que é essa idade que está na nossa carteira de identidade, e tem a idade fisiológica. Então, hoje a gente vê assim, mulher de 40, 45 gerando, mas a idade fisiológica dela pode ser de uma menina de 25, de 24 anos. Mulher de 40 hoje está se cuidando muito mais do uma de que... 25. Exatamente, entendeu? Uma de 25 pode ter uma idade fisiológica de 40. Exato, Tá. mas quando a gente vê os artigos científicos com muitas mulheres, né, um estudo grande, você vê caindo a qualidade e a quantidade dos ovos conforme a A idade. idade. Isso é fato. Conforme a idade cronológica. Exatamente. Então, assim, ter essa consciência é muito importante, né? Pra quem quer deixar mais pra frente. Né? Isso aí, ter porque você vai impactar não só na sua saúde, mas na saúde de uma criança. Isso aí, um ser humano que vai crescer, enfim, sofrendo com algumas situações, Certo. isso aí. Então, ali eu já estava com 30, 32, por ali. Mas tem chance, né? Tem chance, estou eu ali. Agora, eu já estou com uma visão assim, eu vou montar minha clínica, tô com aquela coisa de empreendedorismo, né? Eu vou montar minha clínica. Já com 32? Já quase que formando já. Em nutrição. E aí fazendo contato com as amigas e vai fazendo estágio e gosta de trabalhar aqui e ali e tal. Eu falei, não, vamos montar uma clínica, a gente monta uma em Ipanema, uma em Caraí, uma aqui, outra ali, cheia de sonhos e tal, e mudando tudo. Lu, só com as mudanças que eu fiz nos meus hábitos alimentares, parar de brincar com atividade física e dormir, eu emagreci 6 quilos. Eu não estava acima do peso, tá? Foi por volta assim, de uns 3, 4 meses que eu estava fazendo toda a mudança. Eu não fui radical. Só mudou? Eu fui mudando assim, vou mudar o café da manhã. Meu café da manhã era 2 fatias de pão integral com presunto, café com leite, quer dizer, açúcar, café com leite, sabe? Aquela quantidade de açúcar. Então era assim, aí eu fui mudando. Falei, não vou mais tomar café com leite, vou tomar um chá, vou fazer um suco verde. E eu fui mudando assim aos poucos, sabe? De acordo com a sua rotina que dava. Exato. E até porque quando a gente tem uma alimentação muito industrializada, que era o meu caso lá, né, desde muito cedo, o nosso paladar, ele fica alterado. Então, quando você faz uma mudança muito grande, você não sente sabor.
Hoje a gente pega uma criança com 7, 8 anos, você dá uma maçã, uma banana, a criança diz que tem sabor de plástico, não tem gosto. Por quê? O paladar dela já está intoxicado, com balinhas, É biscoitinho verdade, é. e bebidinha muito açucarada, e isso tudo vai fazendo, e não só com as crianças, com a A gente gente também. A longo prazo, isso tem impacto na nossa saúde, né? E era o que estava acontecendo comigo. Eu fui fazendo toda a alteração ali. Comecei no café da manhã, depois comecei nos lanchinhos da tarde. Eu não tinha planejamento alimentar. Então, tô com fome? Ah, vamos ali comer um salgado com refrigerante. Era assim. Ah, Ah, me deu fome? Ah, o que você está comendo aí? Pão de queijo. Vamos é. comer pão de queijo. Só em a gente ter o planejamento, não, hoje eu vou passar a tarde toda na faculdade, então eu vou levar aqui um saquinho de castanha com uma maçã, uma banana e tá dentro da bolsa. Só o fato de você já estar organizando a sua alimentação, e hoje eu vejo isso claramente com todas as minhas pacientes, evita de você ficar nesse belisco, sabe? Deixa eu pregar isso aqui. Ah, Aham. passou a moça do bolo do pote, né? É. Não, hoje não é o dia do bolo do pote. Então, deixa para semana que vem. Eu como. Você já está se Educando. resguardando ali. Exato. Fazendo uma reeducação, né? E eu fui fazendo isso. Eu levava frutinha, levava castanha, e aí eu aprendi a beber chá, porque eu nunca tinha, O não hábito. é hábito da gente, Não, não né? é. Então, eu aprendi a gostar de chá, foi até com uma amiga na nutrição, que ela andava com uma garrafa térmica com chá para cima e para baixo. Falei, gente, que tanto que essa mulher bebe esse Deve ser uma chá. delícia isso. Aí eu comecei, todo dia eu bebia um golinho, um golinho, um golinho. Eu falei, ah, tá. E o chá, olha só que bacana, ele ajuda a purificar o nosso paladar. Então, com o tempo, às vezes a pessoa não está acostumada a beber chá, com o tempo você vai vendo que você vai sentindo o sabor, literalmente, daquele chá, seja amargo, seja um hibisco mais adocicado, seja qual for o tipo de chá, ele ajuda a purificar o paladar, que são esses pontinhos na nossa Sensores, língua, é. né? E esses sensores, eles vão resgatando o sabor a fundo Original da... do Exato. E aí você do come, alimento. você começa a apreciar mais os alimentos em quantidade menor, né? E você vai vendo que aquele alimento que era o tão gostosão que você achava que você era refém dele, você vai vendo, cara, só um pedaço já me saciou, sabe? Você começa a fazer, o próprio corpo ele vai te dando esse respaldo. É Uhum. muito lindo, é muito lindo. Eu sou apaixonada pela nutrição, porque realmente ela muda a nossa saúde, a nossa vida. Você vai vendo que faz diferença, né? A base da nossa saúde é o que você está colocando para dentro do seu corpo. Verdade, é. E aí eu já até me Não, perdi onde que eu e aí vai estava. montar um monte de clínica. Eu vou montar as clínicas, então vamos lá, vamos fazer acontecer e ir mudando a alimentação. Nesse meio tempo, eu fiz um exame, tô lá, de 6 em 6 meses, fazendo a pilha de exame. Eu fui fazer um exame, e aí o médico que estava fazendo o exame, eu lembro como se fosse hoje. Eu fui para a clínica para fazer, cheia de livro, porque estava na época já de provas e tal. E eu lá, meu Deus, acaba logo esse exame que eu tenho que estudar, eu tenho que fazer acontecer ali, ansiosa, já nervosa. Estresse no pico, sabe? Nervosa, cortisol alterado. Como é que a pessoa engravida com cortisol lá no teto, gente? Nós somos hormônio, nós mulheres É. precisamos equilibrar toda essa sinfonia que a gente tem dentro do corpo, né? E aí eu fui, fiz o exame, o médico falou assim: minha filha, por que você não tirou isso? Eu falei: tirou o quê? Ah, meu Deus, pronto. Ele falou: você tá com um pólipo endocervical aqui que você precisa tirar isso. Eu falei: tô com o quê? Aí ele falou: não, leve isso aqui para sua médica, porque isso não pode ficar aí, não, você tem que tirar. Eu falei: meu Deus. Aí saiu da clínica cheia de coisa na cabeça. Eu falei: tirar o quê, gente? Emagreci os 6 quilos, já estava desinchando, né? O processo de detoxificação do corpo, ele estava sendo ativado, que até então eu só estava entulhando Coisa no corpo. aquele monte de hormônio que eu precisei fazer o tratamento, não estava ajudando a ser eliminado, estava sendo tudo acumulado. Aquela bomba, né? Exato, Lu. Eu apareci com aquele cisto, e aí a médica falou assim: ué, como é que isso tudo apareceu aqui agora? Eu falei: doutora, eu não sei. Aí, Lu, mas o que 6 meses não aconteceu? tinha.
Eu falei: doutora, a única coisa que eu fiz foi mudar minha alimentação. Eu estou praticando atividade física todos os Eu tô dias. fazendo certo agora, Eu gente. O estou que que é... dormindo, dá 10 horas da noite, ninguém fala comigo. Eu tranco tudo, tiro essa televisão do seu quarto, que eu não quero mais luz dentro do quarto. Eu comecei a fazer todas essas mudanças. E ela falou: Meu Deus, Lília, vamos marcar uma cirurgia e tirar isso daí. Isso pode ser um impedimento. Assim, eu lembro que fosse hoje, ela lembra até hoje. Isso pode ser um impedimento, vamos tirar isso. Eu falei: Meu Deus, esses anos todo eu tentando engravidar, entulhando coisas para o meu corpo, camuflando o que estava acontecendo. Aquilo foi criando ali e de uma forma muito rápida, porque eu fiz o exame há 6 meses atrás, não não tinha apareceu nada. nada. Do nada apareceu ele ali, bem na entrada ali, onde o espermatozoide vai passar, não tem como, vai estar atrapalhando. Peraí, sai da frente, não tinha como. E aí eu fui nas férias, falei: não, agora espera aí, porque eu tô cheia de projetos, eu tô cheia de clínica aqui para abrir, espera aí, vamos ver o que a gente vai fazer. Ela: não, então você vem aqui nas férias, a gente vai agendar lá na maternidade. Eu entrei dentro da maternidade para tirar um cisto, eu lembro disso como se fosse hoje, para uma mulher que está tentando. Aquele cheiro de bebê, aquele monte de foto de bebê. Quem é de Niterói conhece a maternidade São Francisco. Meu filho nasceu lá. Ah, então você sabe o que eu tô falando. Aquele cheirinho maravilhoso, eu entrando ali, eu falei: Jesus, queria tanto sair daqui com minha Sofrimento também, filha do né? meu braço. Sofrimento. Foi. E aí eu fiz a cirurgia lá com ela, enfim, tocando a vida para frente. Vamos embora, que eu ainda tenho mais algumas disciplinas para terminar a estudar. E aí tiramos o cisto e eu continuei as mudanças na minha alimentação. Algo muito bacana, Lu, que eu não sabia, não tinha conhecimento, eu fui aprender isso dentro da nutrição. A gente tem os 2 ciclos, né? O ciclo folicular e o período folicular e o período lúteo. Nesse período folicular, que é do primeiro dia da menstruação até o 15º dia, é interessante a gente utilizar alguns tipos de sementes na comida, na farofa, na salada, no suco, seja o que for. A semente de abóbora e a semente de linhaça. E já no período lúteo, nessa No fase 16º lútea, isso, para dia. frente, até o próximo dia, é bom a gente utilizar as sementes de girassol e de gergelim. O que tem nessas sementes? A gente fica pensando. Simplesmente essas sementes, elas são ricas em fitoestrógeno e lignana, que são alguns nomes que a gente utiliza dentro da nutrição, mas de fácil compreensão. Essas sementes juntas, elas têm uma ação de equilibrar a progesterona e o estradiol, o estrogênio que está sendo liberado ali naquelas 2 fases que a gente todo mês passa por elas. E a gente tem ideia do que a gente pode fazer para melhorar. E é rica também em alguns nutrientes que nessas 2 fases o corpo ele necessita em maior quantidade, Ele que é o supra. selênio, o zinco, a vitamina E. Então, tudo isso a gente começa a dar um boom de vitaminas e minerais ali naquele período que ajuda o seu ciclo, até mesmo mulheres que estão passando na menopausa. Não é só para fertilidade, é qualquer período que a mulher está vivendo, ela precisa Ele ajuda a equilibrar. Equilibrar, Tá. isso. Se está muito alto, ele vai lá e diminui. Se está muito Olha, que baixo, ele legal. vai aumenta. É fantástico. É uma estratégia nutricional linda que a gente utiliza. E você fazendo isso? E eu fazendo, bota no suco, bota na farofa, vai para fazer estágio, leva no potinho, come com iogurte. Onde eu estava fazendo o meu ciclo ali de semente. E eu vejo isso muito, falta de... Você tem até a informação hoje, né? A mulher que está tentando, ela tem uma gama de informação muito grande, né? E às vezes você fica com uma obesidade mental. Para onde que eu vou? Coloco o quê? Semente, é chá, é isso, é garrafada, e faço o quê? A mulher, ela fica com Perdida. Isso, e ela não tem um passo a passo do que ela precisa fazer. A direção, né, também. Isso. Então, Lu, eu vejo assim, hoje eu tenho um método que ensina passo a passo para a mulher que está nessa fase e quer melhorar os hábitos alimentares para utilizar na sua fertilidade, porque não é à toa. É natural? Nós nascemos para gerar, mas olha o tanto de coisa que eu, no meu caso, estava fazendo que não é natural.
É porque a Meu nossa vida muda e você vai mudando tudo, a alimentação, vai mudando o tudo, ritmo, que tudo. antigamente não Você tinha troca de isso. trabalho, o nível de estresse, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Você muda de cidade, outro estresse. Então, eu estava vivendo E tudo mudou de aquilo. rotina, né? Tipo assim, antigamente a pessoa acordava 5 da manhã, hoje já acorda 6, Exato. 7, aí almoçava 11, hoje já almoça E não é 2. distante, Lu. Olha só, uma estratégia. Às vezes a mulher ela tem até essa semente em casa, não sabe nem o que fazer. Linhaça, abóbora, disseram que é bom, mas onde que eu boto isso? Uma estratégia já está ajudando os seus hormônios a equilibrar naturalmente. Né? Então, são estratégias assim, um chá de folha de amora também ajuda ali todo a Organismo. limpeza do útero, sabe? Na formação ali, na hora de você liberar o folículo. Então, tem tudo que para ajudar, sabe? Uma xícarazinha, ninguém vai morrer por causa de uma xícara de chá, gente. Isso está ajudando o seu corpo. Então, assim, eram coisas que eu fazia na Começou a época. fazer. Exato. Então, hoje eu trabalho montando toda essa estratégia da minha vivência pessoal com todo o Da sua conhecimento que eu adquiri experiência. agora. Porque não pode, tem muita mulher dependendo de tratamento na fila para fazer e sem fazer o dever de casa, sabe? Então, eu vejo o quanto que eu passei de sofrimento também emocional, porque a mulher tentante, ela sofre calada, ela não conversa, né? Na minha trajetória, a única pessoa que eu tinha para conversar das É seu minhas dores marido. era a Ah. minha médica, nem ele, sabe? Eu vejo também a questão do casamento, porque se o casal não se policiar, acaba tendo relação para fazer o neném. Então, tem dia e tem horário. Sabe, o casal, se ele não tiver uma cumplicidade muito grande, né? Hoje a gente tem 22 anos de casado, mas lá na época que nós éramos recém-casados, essa cumplicidade, essa aliança, ela precisou ser muito fortalecida, porque senão a mulher tentante, ela tem os hormônios à flor da pele, eu tomando aquele monte de hormônio. Ele dormia com uma mulher e acordava com outra, né? Mas na cabeça do homem, né? Aí eu falo, meu Deus, que coisa é essa? Hoje ela quer bater na Uhum. parede, no outro dia tá chorando pelos cantos. Então é uma mudança hormonal muito grande e o homem, o parceiro, ele precisa ter todo esse olhar Aham. mais clínico. Inclusive, nesse meu trabalho, o meu marido, ele também vai participar trazendo uma fala para os maridos, né? Uma fala de homem para homem. Então, ele vai falar como que foi a experiência dele para me acolher nesse momento. Porque realmente a mulher ela se sente muito sozinha, muito sozinha. Então, hoje a E gente tem todo mundo grupo. consegue, né? Por que que eu não consigo, né? Exato, Lu. Exato. E a gente escuta muito. Vocês são muito novos, vai para casa. Nossa, se lá naquela época que eu ouvi o médico falar, né, e começasse a ter esse tipo de informação, de orientação, de repente eu estaria com 2, 3 filhos hoje, não sei. Né? Então, enfim, eu continuei ali, fiz a cirurgia, terminei O curso, a graduação. faculdade. Na verdade, não tinha terminado ainda, estava no último período. Mudou tudo. Exato, 6 meses depois da cirurgia, veio positivo. E aí? Eu caí no chão, que eu não estava me aguentando. Eu Mas falei, como é que você resolveu fazer? Por que que você resolveu fazer o teste? não, porque aí atrasou. Ah. Te contar, você quer os detalhes, né? É, sou Então vamos para os dessas. detalhes. Tô eu lá, lembra que eu falei que eu parei de brincar com a prática Sim. de atividade física? Eu Mudou a rotina, educação alimentar. mudei. Essa experiência também, Lu, foi bacana, vale a pena compartilhar. O que que acontecia? Eu fazia parte de uma academia muito grande lá em Niterói, porque já no final do período eu ficava muito tempo em Niterói, então eu vinha para cá e ele ia para lá, porque era estágio, era integral, então eu estudava de manhã, Sim. estágio de tarde e de noite eu ainda tinha que fazer algum trabalho, estudar, enfim, era muito intenso. Então, eu tinha que ter uma rotina lá em Niterói. Sim. Então eu fazia parte de uma academia muito grande, e livre, assim, chega a hora que você quiser, tá aqui seu plano. Essa liberdade, para mim, não estava funcionando, porque eu não tinha compromisso com a academia, Tem entendeu? disciplina? Exato. Eu falei, não, ir para academia hoje? Ih, não dá não, eu tenho prova, eu tenho paciente para atender lá na clínica, eu fazia... Eu botava um monte de coisa na frente para não ir na academia, era assim. Aí, quando ia, ainda as meninas brincavam, ih, turista chegou, não sei o quê. Aquilo já estava me enjoando, sabe? Eu falei, gente, esse negócio não vai dar certo. Aí eu falei, quer saber? Vou trancar a academia e
outra coisa também que Hum. não me ajudava era o tum, ti, tum, ti, tum, ti, tum, ti, tum. Eu já saía do trabalho muito cansada, né, da Agitada. rotina ali do estágio, da clínica e tudo, e eu ainda ia para lá com aquela música na minha cabeça, eu ficava mais agitada ainda, e aí comprometia o meu sono, porque às vezes eu ia no final da tarde. Falei: "Esse negócio não está dando certo, vamos Não é parar pra com mim, isso". não. Não, aí eu fui, troquei de ambiente, Hum. e eu vi que para mim funcionou. Eu até falo isso com as meninas: "Ah, não gosto de academia". Espera aí, atividade física não é só academia, porque você não tenta alguma coisa ao ar livre, a um estúdio, né. Hoje tem vários, ambientes onde você pode se sentir mais à vontade. E aí eu fui fazer parte de uma academia que era voltada para mulheres, lá em Niterói também, onde ela trabalhava com circuito. Então Uhum. o horário que eu conseguia ir, eu sabia que tinha um circuito preparado ali, então eu Uhum. entrava naquela aula do circuito. E para mim funcionou muito, porque eu malhava, assim, por volta de, vamos dizer, 2 horas da tarde. Eu sabia que de 2 às 2h40 eu estava fazendo estágio, então eu já podia programar alguma coisa para 3 horas da tarde. Certo. Então, aquilo encaixou na minha rotina. Isso que é importante. A prática da atividade física, ela tem que se tornar um hábito, ela tem que fazer parte da sua rotina e não ser como um peso, né? Ai, hoje tem que ir treinar. Isso não funciona. O seu próprio cérebro começa a bloquear os hormônios ali para você receber, né, É. serotonina, dopamina e tudo. E aí, isso funcionou para mim. Tô eu na academia, treinando, fazendo lá o circuito e tal. Aí a dona da academia virou muito minha amiga. Ela falou assim: "Lília, a gente vai fazer uma apresentação lá no Senac. Você quer ir com a gente?" Eu falei: "Apresentação de quê, gente?" "Não, do circuito que a gente faz aqui. Você tá bem Hum. inteirada e tal." Aí eu falei: "Ah, tá bom, vou." Minha filha, fui eu pro circuito. Cheguei lá, a perna pesada. E eu fazia um treino e voltava, eu falei: "Gente, o que que tá acontecendo?" As meninas: "Lília, você que sabe fazer o negócio que você tá aí tam". Eu falei: "Eu não sei o que tá acontecendo comigo não, mas tá um negócio esquisito aqui, eu não tô me sentindo bem não". Aí ela falou assim: "Mas você comeu direito?" Eu falei: "Comi, gente, o que que tá acontecendo?" Minha filha, aí quando terminou tudo, saí do Senac, eu fui pela rua fazendo as contas na cabeça. Eu falei: "Espera aí, menstruação veio dia tal", aí estava 3 dias atrasada. E a minha menstruação, ela sempre foi muito certinha, mesmo com todas essas alterações, Aham, hormonais. hormonais, o meu ciclo ele fechava direitinho. Eu falei: 3 dias atrasada e Vou pra tal. farmácia agora. Passei na farmácia, comprei o exame. E agora para fazer o exame? Falei: "Jesus, será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é?" Enfim, aí no dia seguinte de manhã, eu fiz a urina, fiz lá o teste e tum, na hora acendeu as duas risquinho, né. Eu: "Meu Deus, 14 anos esperando para ver esses 2 risquinhos e agora veio". Eu caí no chão de joelho, eu estava sozinha, Em eu caí Niterói. de E o marido joelho, estava aqui? o marido estava aqui indo para Aham. lá. Aí eu fui, eu falei: "Meu Deus, espera aí". Aí eu né, tive que me recompor ali, eu falei: Qual é o próximo passo agora? O que que eu faço?", né. Aí, enfim, corri no consultório da minha médica, que era lá em Icaraí, e aí eu falei com a secretária, eu falei: "Olha, eu preciso da guia para fazer o exame de sangue, porque deu positivo No de no de farmácia. farmácia". Aí ela: espera aí que eu vou lá dentro correndo". Aí foi lá dentro, falou a médica lá de dentro do consultório: "Eu sabia que aquilo era um impedimento, eu sabia". Eu falei: "Meu Deus, que vergonha". Consultório cheio de mulher não entendeu nada. Eu falei: "Ai, Jesus". Falei: "Espera aí que eu vou fazer o exame e trago de volta". Ela: "Tá bom". Aí fui, estava ainda em jejum, fui correndo pro laboratório, fiz o exame, depois ficou pronto no dia seguinte, levei lá para ela, ela falou assim: Lília, nessa jornada toda, você manteve sua fé e conseguiu. Eu estou grávida com 4 semanas", e aí foi aquela alegria, aquela E felicidade. como é que você contou para o seu marido? Bom, para ele, foi um mistério. Ele estava num jogo de futebol lá em Cabo Frio, aquele tem um estádio em Cabo Frio? Ah, É Correão, né, é. eu acho que é o Aham, Correão. Correio. Ele estava assistindo um jogo lá, e eu liguei para ele de noite, quando eu cheguei em casa, eu falei assim: "Ah, não estou me sentindo bem hoje não, eu fui fazer um negócio lá na academia". Ele falou: "Ah, mas o que aconteceu?". Eu falei: "Eu não estou me sentindo bem não, mas amanhã eu vou na médica". Disse ele, depois a gente pode conversar com ele, que ele sentiu também que eu estava grávida, mas aí ele foi e falou: "Tá, amanhã eu tô aí, a gente se vê e tal, tudo bem".
E aí ele falou que ele ficou o futebol inteiro pensando naquilo. Ele falou, caramba, eu acho que a gente vai ter um neném. Aí ele começou a fazer as contas, o neném vai nascer em outubro. Ele começou a fazer as contas. Ele, caramba, como é que vai ser agora e tal? Aí no dia seguinte eu fui encontrar com ele. Na verdade, quando eu descobri o exame, eu pedi à minha família, que já estava morando aqui em Araruama, para se encontrar no apartamento da minha mãe aqui, que eu iria levar um presente. Abriu uma loja muito bonita, mentira, abriu uma loja muito bonita lá em Niterói e eu tinha comprado um presente para cada um. Aí eu levei um sapatinho, uma blusinha, uma chupetinha e tal. Chegou lá na hora, eu levei o exame e aí eu distribuí os presentinhos e foi aquela felicidade para a família toda, porque ninguém mais acreditava, né? Que Lília ia ser mãe. Porque já estava todas as primas com filho. Já estava desacreditada, Já, né? era uma novidade, assim, né? Foi um presente mesmo. Eu digo que minha filha foi um milagre, porque ninguém mais esperava. Durante todo esse período, Lu, eu vou ser bem sincera, aquela fé que a minha mãe Te ensinou? lá no início, aquela fé ela manteve muito firme dentro de mim, sabe? Então, assim, todas as minhas dores que eu sentia, eu confiava muito em Deus, confio, porque Ele é soberano, Ele está na minha vida em todos os momentos que eu passo, eu sinto que Ele está junto comigo, segura na minha mão, e eu vi assim, calma, respira, Vai na dar hora certo. certa você vai conseguir, eu estou preparando o melhor para você, sabe? Eu sentia muito essa troca, assim, e a fé para a mulher que está tentando engravidar, seja em Deus, no universo, enfim, não é religião, você precisa acreditar Fé. em algo que vai te dar essa paz para você seguir em frente, é primordial. Sabe, é primordial você acreditar e não fazer mais uma tentativa. Não, acredita, no tempo certo, na hora, você está fazendo tudo certinho, está fazendo seu dever de casa, né? Eu até faço uma metáfora. Você está rolando a pedra quando Lázaro estava lá dentro do túmulo, você está rolando a pedra para Jesus ir lá e ressuscitar Lázaro? Então faz a sua parte, deixa Deus fazer a dele, mas a sua parte, quem tem que fazer é você. Então, eu tenho muito essa didática, né? Então, o dever de casa ele precisa estar sendo feito direitinho para você ter a sua fertilidade em ótimo estado. Outra situação que acontecia muito era a questão de eu ficar muito inchada. Né? Então, com nós mulheres, né, a gente já sente nervoso quando a calça não fecha, veste a blusa, você já não se sente bem. Então, para mim, era difícil lidar com isso e eu começava a fazer muita coisa por conta própria. Fazia dieta de sopa, não ficava sem comer, sabe? Naquela época que eu não tinha noção nenhuma, era por minha conta. Hoje eu não vou comer arroz com feijão, vou comer só salada. E aí me dava uma fome desesperadora, enfim. Aí piorava, e algo que é de extrema importância, que é o nosso intestino. O meu intestino, ele ficava completamente alterado com essa lambança toda que eu estava fazendo, sabe? E aí, essa semana eu vou fazer semana detox, então não vou comer nada, não me chama para pizza, não me chama para cachorro-quente, que essa semana não vai ser. Na outra semana eu vinha igual uma leoa, querendo comer tudo que eu via pela frente. Então, assim, essas mudanças na rotina também interferem na fertilidade. Hoje eu tenho plena certeza disso. Existem bactérias dentro do nosso intestino que ela vai favorecer o óvulo, o espermatozoide, vai trazer toda uma imunidade maior para poder a fertilidade ficar ali em ótimo estado. E quando esse intestino ele não está bem nutrido, não está com a família das bactérias boas para ajudar a imunidade, às vezes você entra até num ciclo de perda. Né? Você até consegue engravidar e aí demora um pouco de tempo, você vai e perde. E aí a gente não associa. Como é que está a saúde desse intestino? Como é que está a integridade da saúde imunológica desta mulher? Né? Então, é tudo um complexo, conjunto, né? Exato, Lu. Esses pontos cegos que eu trago para dentro do meu método. Vamos fazer o dever de casa certinho para sua fertilidade estar em ótimo estado. Não deu certo? Vamos pensar numa
uma reprodução humana, vê qual é o tratamento melhor para você, mas faça a sua parte. Ajude o seu corpo a trabalhar ao seu favor. E aí eu engravidei de forma natural, não fiz FIV, não fiz nenhum tratamento, minha bebê nasceu perfeita. Foi, assim, uma felicidade muito grande. Sabe aquele teste que o pediatra faz dentro do parto? Uhum. Ele me mostrou, ele falou, Lília, olha aqui, 10, 10, 10, 10, respiração, coração, pressão. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Eu falei, quer dizer, eu acredito que foi tudo isso que eu fiz. E é uma felicidade porque você vê que você impacta a saúde de uma criança que está nos seus braços, dependente de você, e você vai impactar na saúde dela adulta. Eu não sei o que minha filha vai ser, se vai ser juíza, tem quantos advogada, está com 8 aninhos. Não sei qual é o futuro dela, mas eu sei que eu fiz a minha parte para ela ter saúde, né? E hoje não é assim, a medicina ela não é 100%. Uhum. Ah, fazendo isso você não vai ter problema, seu neném não vai ter problema. Você está minimizando os riscos, exato, a chance de você ter um bebê com problema. Então, assim, hoje está em nossas mãos. E os estudos, um dos estudos que eu peguei na época lá da faculdade, que eu até levei para médico, eu falei assim, olha o quanto que está, a responsabilidade está nas nossas mãos. Eu consigo impactar na saúde do meu bebê, na saúde do meu neto e na saúde do meu bisneto, com o que eu estou fazendo hoje. A gente ficava muito, né, fazendo essa troca. E é verdade, Lu, você está impactando na saúde de 3 gerações. Se você hoje engravida com um sobrepeso, com uma obesidade, você está favorecendo um sobrepeso, uma obesidade na sua criança ainda na fase infantil. A obesidade infantil, ela está muito relacionada com o peso da mãe na pré-gestação, sabe? E aí essa célula de gordura também vai passar para o filho dela, sabe? Caramba. Então, assim, é algo que a gente precisa levar em consideração antes mesmo de pensar em ter um bebê, porque você está impactando gerações. Então, você vê o poder da clareza da informação quando você quer algo que faça sentido para você, né? Então, assim, hoje eu me sinto honrada, né, de estar à frente trabalhando com esse nicho. O emagrecimento, ele para mim, É uma consequência. é uma consequência, exatamente, porque hoje muitas mulheres sofrem, casais, né? Porque aí a gente pensa assim, tá cuidando só da mulher? Não, Tem que ser do casal. exatamente. 40% do casos de infertilidade está no homem, 40% de casos de infertilidade está na mulher, 10% está em ambos e 10% está em isca, que era o meu não tinha causa diagnóstico. aparente. Não tem, 10%. Então, assim, tá os dois, tá? Aí, quando vem a gravidez, aí sim, se o cara quer voltar lá a fazer os hábitos antigos dele, fumar, beber, ficar sem dormir, aí com é ele. com a saúde dele, tá? Mas respeita a saúde do seu filho, porque você está impactando no gene dele. Aquele espermatozoide tem todo um histórico Tudo material genético. tudo do que o pai está fazendo. E aquele óvulo também, todo tudo o que a mãe histórico faz. dela. Então, poxa, olha o que você está levando em consideração. Não vou deixar de beber. Poxa, pelo menos uns 3 meses antes, vamos De fazer início, uma programação, né? O que a gente chama de programação metabólica. Vamos preparar esse metabolismo para receber esse presente que vocês vão ter em mãos. Então, hoje eu trabalho assim. Nesse mês agora de janeiro, eu vou estar fazendo vários eventos online, falando, trazendo mais luz, mais clareza sobre isso. Vou levar profissionais lá no meu Instagram para poder realmente trazer essa educação e a gente começar a colocar luz aonde precisa, sabe? Não ficar... Da direção, né? Para muita gente que está Exato. perdida. Não ficar forçado, preso apenas a um diagnóstico. Tem muita coisa que você pode fazer. Se você tem um diagnóstico, beleza, vamos fazer o tratamento. Mas tem muita coisa por trás desse diagnóstico que pode melhorar. E aí você pode ser surpreendido com uma gravidez natural, como eu fui, e também ajudar o tratamento, se for necessário você fazer, você vai estar tendo o melhor resultado. Mas no caso das suas pacientes, assim, dos seus pacientes, qual é a porcentagem de tentantes que conseguem engravidar só mudando os hábitos, como você fez, assim? Eu tenho
algumas pacientes que elas fizeram o seguinte, elas não tinham diagnóstico, mas elas queriam engravidar e estavam vendo que tinha esse dever de casa, né, sem fazer. E aí eu consegui ajustar. A primeira coisa que a gente precisa ver são os exames. O exame de uma tentante, ele é diferente. Ele não pode estar dentro da normalidade. Ele precisa ter valores ideais, tá? Então, se não está ideal, por exemplo, uma vitamina D, que dentro da normalidade, tá 40, tá 30 e pouco, não precisa suplementar. Para uma tentante, não está ideal. A gente precisa ajustar aquilo ali e tentar aumentar um pouco, porque a vitamina D ela é fundamental dentro de uma fertilidade. E aí, a gente consegue fazer os ajustes nutricionais, foi o que eu fiz com as minhas pacientes, e ver como que o organismo delas começa a reagir. E elas conseguem engravidar e levam a gestação até o final com muita clareza, com muita consciência, né, do que elas estão fazendo. E o acompanhamento na gestação também é outro presente, né? Porque elas começam a fazer o pré-natal, né, com o médico, e aí só ganhando nota. Tem uma de Cabo Frio que ela fala, Lília, eu só ganho nota 10 quando eu vejo aqui, porque o médico pergunta assim, o que você está sentindo? É isso? Eu não estou sentindo nada, doutor. Ué, mas como assim? As outras colegas estão grávidas aqui, vem tudo com muito sintoma. E quando a gente consegue fazer esse ajuste, na pré-concepção, e aí a mulher ela já está habituada dentro da gestação, você só vai ajustar. Mas ela já vem com aqueles hábitos bons, e aí você leva uma gestação tudo muito mais tranquilo, muito mais tranquilo. Hoje, se você conversar com mulheres que não passou muito bem pela maternidade, vai, investiga como é que foi antes. Ela se preparou, teve esse olhar, mudou alguns hábitos antes da gestação, porque aí também vem um outro período. A maternidade é um renascimento, né? Você se ressignifica, é tudo muito novo. E aí vem o período do aleitamento materno. Como que vai estar esse suporte para você fazer o aleitamento materno? Todas essas mulheres que eu acompanho, elas levam até os 6 meses o aleitamento materno exclusivo. E aí que você vê a diferença, porque tem muitas mulheres que, infelizmente, não conseguem, né? Não enfim, é lindo, é maravilhoso, mas na realidade, né, na prática, é muito difícil. Então, se você não for preparada antes, ter a informação, ter a prática, o ensinamento, o que você vai comer durante, antes, depois, o bebê chegou, a mulher muitas vezes se anula, né? Esquece. Né? Dependendo do que você tem de apoio, sua rede de apoio, você acaba se esquecendo. Fica ali 100% em cima daquele bebê, sufocando o bebê, que você não sabe nem mais, perde a conexão, né? E tem realmente momentos ali que a mulher ela fica assustada com a maternidade. Mas vai ver lá na frente, se você se preparar antes, mesmo que você queira daqui a 2, 3, 4 anos, não interessa, rever os seus hábitos hoje, porque isso vai trazer mais leveza para você no momento da maternidade. Quando o bebê começar a introdução alimentar, você vai ver que vai ser diferente, porque a sua casa ela já está preparada para esse bebê. Você não vai dar um brócolis para a criança e abrir um pacote de batata para você comer. Você vai estar junto ali, você vai curtir esse momento, né? Então, é muito lindo, assim, hoje que a gente... Seu maior público hoje é o quê? São as tentantes? São as tentantes e mulheres com obesidade que desejam engravidar. E aí a obesidade, ela atrapalha muito a fertilidade. Então você ajuda, no caso, essas mulheres primeiro a emagrecer. Exato. E aí, consequentemente, organizar o emagrecimento, preparar esse metabolismo para ir nesse momento ela fazer. E aí eu falo, o preparo ideal seria 1 ano antes. Esse é o ideal. Já passou, eu quero beber para o ano de 2023. Vamos fazer 3 meses aqui. Faz o dever de casa certinho. Regradinho, né? Exato, tá? Então, aí você vai preparar o seu metabolismo, deu esses 3 meses, agora faz uma viagem aí de lua de mel, vamos caprichar aí. Mas, Lília, existe muita coisa também de, nutricionista, não vou no nutricionista, não vai mandar eu parar de comer isso, vai parar de comer aquilo. Tem essa situação de, tipo assim, você emagrecer, se reeducar, comendo o que você gosta, aprender da maneira certa? Tem sim, Lu. Dá para você fazer assim. Quando a gente está falando
de uma fertilidade, a gente está falando de questões voltadas para a qualidade da alimentação. Claro que se ela está com sobrepeso, com obesidade, a gente vai precisar reduzir um pouco essa caloria, mas a qualidade da alimentação dela tem que ser extremamente limpa. É comida de verdade, não tem nada. Ah, é muito caro. Gente, é comer o que a terra dá. Né? O que você gasta de pacote de lata e Industrializado. caixa, você vai gastar na feira. Você vai gastar o que é. Se você fizer um comparativo, você vai ver que sai muito mais barato quando você sai da feira do que quando você sai de um supermercado com um monte de caixa. Então, diminuir aquilo que você sabe que está te fazendo mal e aumentar aquilo que é natural, que vai gerar saúde para o nosso corpo. Entender que as nossas células, elas conhecem aquilo que é natural. O que é industrializado, ela não conhece. Ela vai ter que gastar nutriente para entender o que é aquilo que você está comendo, que muitas vezes é programado dentro de um laboratório. Se você parar para ler ingredientes atrás, né, que eu fazia lá, não entendia nada, você via aquele monte de número, aquilo é código dentro do laboratório químico, entre os químicos que eles conseguem entender. Nem a gente tem acesso a isso. Então, é aromatizante com número tal, com letra tal, aquilo tudo está indo para o fígado. Está passando tudo para o fígado. Você acha que o fígado vai reconhecer aquilo? E aí você não bebe água, não toma um chazinho para ajudar, não faz uma alimentação mais pura, não come folhas, não come faz uma arroz, não come atividade. feijão, não faz atividade física, não olha o pôr do sol para poder baixar um pouco o estresse do dia a dia, não faz o dever de casa certinho, vai ficar tudo acumulado ali no fígado. E aí daqui a pouco você vê esse fígado Vai com... desencadear outros problemas. Exato. E aí que está a confusão armada. Então, para a mulher que está tentando engravidar, ela com sobrepeso, com obesidade, ela tem toda uma estratégia, tá? Que eu chamo que é uma estratégia nutricional específica para emagrecimento, favorecendo a fertilidade. Entendi. Porque pode acontecer que nesse processo que você Ela está... engravide. Exato. Entendeu? Então, se, assim, preservando o intestino dela não pode desregular, não pode tirar fibra da alimentação, que a gente mais vê mulheres que querem emagrecer e aí para de comer, não, porque isso aqui tem muito carboidrato, não, isso aqui tem muito isso, tem muito aquilo, acaba tirando a fibra, e aí vai ter impacto no intestino, o intestino fica preso, você começa a ficar estufado e tudo. Então, para tudo, tem uma estratégia E específica. tem uma dosagem ideal. E uma dosagem ideal, Porque assim, a exatamente. pessoa às vezes gosta de comer muita porcaria. Mas é daqui a pouco, quando ela começa a aumentar, né, esses produtos naturais, automaticamente ela começa a largar O a corpo porcaria pra lá. começa. É fato assim, Lu, eu vejo. Você é a prova disso, né? Exato. A última paciente que eu tive, que ela falou assim: Lília, eu saio do meu trabalho, eu passo em frente à lanchonete e tal, lá em Cabo Frio. O online me favoreceu muito isso, né? Eu atendo gente de tudo quanto é cidade. E aí ela fala assim: eu passo na lanchonete e tal, e aquele salgado que tá saindo na hora, assim, por volta de umas 5h30, 6 horas, ai, me pega com a vontade A hora de da comer. fome, né? Exato. Ela, ai, eu tenho que parar ali, eu como um e ainda levo um para casa para na hora do jantar comer. Eu falei, meu Deus. Eu falei, tá, vamos dar uma reduzida? Vamos deixar para 2 vezes na semana? Ela, tá. E aí foi, aos pouquinhos, ela foi diminuindo, não dava para tirar de uma vez, por isso que a nutrição ela é muito individualizada. Às vezes o que funciona para mim não vai funcionar para a Lu, né? Então, tudo, a gente precisa ter uma avaliação e ver o que você dá conta. O ideal, às vezes, não é o possível que você vai conseguir fazer. De 3 em 3 horas, às vezes, a pessoa não consegue. É, a mesma coisa é Coca-Cola. Eu já recebi pacientes que tomavam 8 latinhas de Coca-Cola por dia. Como que eu vou tirar 8 latinhas de Coca-Cola? Não tem como. E ela já com gastrite em último grau, já Nossa. favorecendo uma úlcera. Olha só. Você tinha que E ir ela não diminuindo- conseguia. Era Você- 2 latinhas de manhã, mais 2 no almoço, de noite tomava, de tarde, se acordasse de madrugada também queria, dentro da geladeira. Caramba. Então, assim, ela está num grau de dependência muito grande. Então, vamos reduzir para 5, essa semana, uma em cada refeição, e na outra semana a gente já tira mais uma, e aos pouquinhos foi. E aí que tá. Quando ela vai tomar Coca-Cola, ela já sente estufada, já não é uma coisa de... É Como tava do tudo costume. exato. E a outra, que falava do Aham. salgado, hoje ela come, ela fala assim, Lília, já Não come nem inteiro.
não dá nem mais vontade. É gostoso, mas eu vejo que na terceira mordida já não era Já aquela me enjoou. coisa que era antes, entendeu? Então o próprio corpo, ele vai se reeducando e vai mostrando para você o que é bom para ele. Entendeu? E essa troca de alimentos, você vai vendo que o seu corpo ele vai respondendo, você vai se olhando no espelho e vai vendo a diferença, né? Não é nem tanto a balança, Lu, é você colocar uma roupa e você se sentir bem, você se olhar no espelho, Se você aquela ver roupa sua não dava e pele, agora dá. você vê que sua pele tá diferente, seu cabelo, sua unha. Nós, mulheres, temos muito, né, a parte, né? Acessórios. Isso, aí você começa a sentir, caramba, minha unha tava esfolhando, agora ela tá boa, o cabelo tá um brilhoso, tá? Então você vai vendo tudo isso que vai compondo, né, e favorecendo a saúde da mulher. E para a fertilidade, isso é um pacote completo, Cheio, né? né? Então é muito, muito interessante quando você vê a resposta que o corpo vai te dando para aquilo que é natural, E né? teve algum caso assim que se tornou inesquecível pra você? De emagrecimento, Não, assim, de fertilidade. eu tenho algumas pacientes que é com muito carinho, né? Eu falo assim, 90% das minhas pacientes acabam se tornando minhas amigas, Amigas, porque é. vai compartilhando os momentos, né? Essa que estava com dificuldade de engravidar e estava recebendo muito elogio do médico, essa me marcou muito, porque ela tinha uns problemas de saúde muito sério e, inclusive, a modulação intestinal dela foi muito, assim, complexa para mim conseguir lidar com aquilo, que ela tinha um problema intestinal desde de criança. Ela passava Nossa. dias sem conseguir ir no banheiro. E ela se habituou àquilo. E quando ela conseguiu engravidar, aquilo se tornou pior ainda, porque tem a regulação dos hormônios, né? Então, ela passou por um bom pedaço ali da gestação com esses problemas e a gente conseguiu modular apenas com a nutrição, ela não precisou mais tomar remédio, e aí ela foi vendo o quanto que ela recebia de feedback do médico que estava fazendo pré-natal. Nossa, você está indo muito bem, e é muito bacana quando você vê o médico reconhecendo o papel do profissional nutricionista, né? Ele me deu 100% de aval para poder suplementar, enfim, acompanhar ela também nessa gestação. E hoje o bebezinho dela manda, olha como é que ele tá forte, que tá bonitinho. amamentando e tudo. É muito bacana, é muito, muito lindo começar. Você vê o seu trabalho, né, impactando na vida, na né? Na vida de uma saúde. família. Exato, E Lilian, realizar sonhos. o que você falaria assim? Que recado você deixaria para uma família que tá lá tentando, e às vezes já perdeu a fé, e já desacreditou, e às vezes não tem problema, ou foi diagnosticado com isca. O que você diria para essas pessoas? Então, eu digo o seguinte, que Deus, ele faz a parte dele, mas a gente precisa fazer a nossa. Então, cabe a gente realinhar, se reconectar, ver o que estava atrapalhando, o que você pode melhorar daqui para frente, não ficar preso apenas a um diagnóstico. Tem muita coisa que a gente pode melhorar. Esses pontos cegos que muitas vezes a pessoa não está conseguindo ver, o profissional que trabalha com isso, ele vai te alertar. Olha só, vamos melhorar essa questão aqui, vamos diminuir aqui, vamos aumentar aqui, e isso vai fazer com que esse sonho da maternidade, que é o que eu mais amo na minha vida, né, é ensinar esses casais a realizarem o sonho da maternidade e ter o seu bebê saudável em seus braços. Então, passar por isso, para mim, foi surreal, e eu desejo isso muito para muitos casais que ainda estão aí na busca do seu sonho realizado. E onde que o pessoal te encontra? Como é que é Instagram? Como é que faz? Então, tem curso? Como é que funciona? tem. Nesse mês de janeiro, a gente vai estar fazendo alguns eventos online, né? E aí eu faço lives, eu faço alguns aulões, né, pelo YouTube. E aí o pessoal pode me acompanhar lá no Instagram, né? nutri.lilianalvarenga. Marcar consulta também, tá tudo lá? Tá tudo lá. Pode mandar direct, entrar em contato comigo no WhatsApp. Eu tô sempre E você agora disposta. tá atendendo aonde?
Eu atendo online, tá Só 100% online. online, 100% online. Antes da pandemia, eu estava trabalhando nas clínicas, e aí veio a pandemia e eu trouxe toda a minha conduta Legal. nutricional para o online. Então, eu trabalho hoje com aplicativo, a gente fica conectado, estou conectada ali com meus pacientes todos no meu telefone, e essa troca ajuda bastante. E é bom. Eu acho que é um novo normal que veio para ficar, E é né? bom que você consegue ter paciente de todos os lugares, né? Exato, me favoreceu isso, poder abraçar pessoas que jamais eu presa dentro de um Você iria consultório conseguir. conseguiria, verdade. Alcança muito mais gente, né? Muito, muito, é surreal o que a gente está vivendo, né, com a É tecnologia. verdade. Lília, olha, eu adorei Ai, que conhecer a bom. sua história, saber o porquê que você resolveu fazer nutrição, que isso não vem de família, né? O pai e mãe não era Não, médico, né? No irmã, ninguém te influenciou a isso. Foi a sua verdade, dificuldade na exato. realização de um sonho que te fez, né, chegar onde você chegou. É, Então, achei muito legal. Muito obrigada por você estar aqui. Eu espero que você tenha gostado do nosso eu bate-papo. amei. Eu espero que também as pessoas, né, eu espero também que as pessoas que estão acompanhando tenham gostado, né? Se tiver dúvida, falem com a Lilian, bota aqui nos comentários que a gente passa para ela, porque foi um bate-papo muito esclarecedor, gente. Então tem muita gente aí passando dificuldade, que está tentando engravidar, né, que não consegue, ou que está tentando Certeza. emagrecer e também não achou o caminho ideal. Então eu espero que vocês tenham gostado. Gostou? Amei, poxa, tomara que o pessoal se anime aí agora, não desista. 2023 tem um ano todo aí pela frente para poder investir na sua saúde. E eu sigo aqui com a minha missão, meu propósito. Se me der a oportunidade, eu com certeza vou ajudar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Então vamos cuidar da saúde. Eu também tenho que tomar vergonha na minha cara. Esse 2023, Anne também, Chan, que é o nosso produtor, já tá um espetáculo. Não vim aqui à toa, hein? Cara, já tá já no ritmo. A gente tava, né, fazendo a nossa refeição e o cara já todo regrado. Então, que a gente tome vergonha na cara, que mude 2023, mude a nossa alimentação, mude nossos hábitos. Eu espero que vocês tenham Um gostado. beijo. Fui! Fiquem com Deus. What?